Uma vez que temos disponível um sistema de controle para correntes do PMSM, podemos considerar que este sistema de controle é uma malha interna de um sistema de controle maior. Essa é a aplicação da metodologia Successive Loop Closure. E deste modo, podemos utilizar as referências deste sistema de controle interno de correntes como sendo os sinais de controle gerado pelos controladores de uma malha externa. E na malha externa podemos controlar outras variáveis de estado, como posição e velocidade do PMSM. Vamos ver em um pouco mais de detalhes como isso é feito. Então, suponha que temos um PMSM, mas desta vez não é apenas a dinâmica do motor, mas é a dinâmica do sistema de controle de corrente em malha fechada. As entradas para esse novo sistema em malha fechada são sinais de referência de ID e IQ. As saídas são as saídas da própria planta e também podem ser saídas de estimadores ou de sensores. Aqui nesse caso nós vamos deixar essas saídas de estimadores e sensores, nós vamos simplesmente citar qual é a origem delas, porque elas dependem de como o sistema é instrumentado. Então, nesse caso, para gerarmos sinais de referência de corrente ID e Q, utilizamos o princípio do modelo mecânico do motor, pois sabemos que o torque eletromagnético gerado pelo motor síncrono de ímãs permanentes é a função das correntes. E neste caso, temos a capacidade de comandar as correntes através das referências que determinamos. Então, estas referências nada mais são do que uma forma de comandar o torque gerado pelo motor para atingirmos determinadas velocidades ou posições. Então, aqui temos um controlador, pode ser um pouco mais complexo, pode ter referências diferentes, rampas, lookup tables e outros recursos. Vamos simplesmente representar como C, controlador. E aqui dentro podemos ter outros sinais e outras referências, de modo que os sinais de controle gerados por este controlador são as referências de corrente. Internamente, também podemos ter uma função inversa do torque, que faz com que o projeto desse controlador seja feito olhando apenas para as variáveis do sistema mecânico, e essas variáveis podem ser invertidas, no caso do torque, para obtermos as correntes desejadas correspondentes. É dessa forma que este controlador é projetado. Na referência deste controlador, temos uma referência de velocidade, pois aqui seria estamos fazendo um controle de velocidade nesse exemplo. Mas isso também funcionaria perfeitamente para controle de posição. A realimentação que temos aqui é uma realimentação, obviamente, de velocidade. Agora vem o detalhe mais interessante quando se aplica a motores síncronos de ímãs permanentes, pois esta realimentação ela pode vir de uma medida direta, mas também é muito comum que ela venha de um estimador de estados, no famoso esquema FOC, Field Oriented Control. Vamos entrar em um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas este sinal de erro gerado, com a diferença entre a referência de velocidade e a velocidade realimentada, que pode ser uma velocidade medida ou pode ser simplesmente uma estimativa da velocidade, este erro é fornecido para o controlador e o controlador, por sua vez, gera referências de corrente, pois ele sabe a relação entre corrente e torque.
estas referências de corrente são providas para uma malha de controle interna do motor síncrono de ímãs permanentes, que, por sua vez, controla essas correntes pela geração das tensões. Em 3 fases, VA, VB e VC, mas considerando todas as transformações de sistema de coordenadas internamente. Então, os estados ID e IQ disponíveis nesse sistema de controle podem ser fornecidos para um estimador. O estimador, por sua vez, calcula tanto a posição, θ, angular, quanto a velocidade, ômega. E é exatamente esta velocidade ômega que vamos reutilizar aqui em nossa realimentação. Quando esta velocidade ela vem através de um estimador, pois note que não temos acesso direto à variável de estado ômega vindo de dentro do PMSM, mas sim acesso às correntes. Quem calcula ômega é o estimador, pelo conhecimento do modelo dinâmico de todo o sistema. Por isso chamamos esta estimativa de ômega chapéu. E aqui podemos ter algumas variações que dependem da estratégia de instrumentação. Depende de quais sensores temos instalados nesse sistema. Então pode ser que temos disponível sensores de velocidade. Neste caso, podemos também prover as medidas de velocidade para esse estimador. Além disso, também podemos ter medidas de posição, tomadas de outros sensores, que também podem ser fornecidas para o estimador. O estimador, com posse de todas essas informações, retorna valores mais precisos que podem ser reutilizados na realimentação do sistema de controle. Isso se aplica para, nesse caso, para a variável de velocidade angular, mas poderíamos fazer esse mesmo esquema também para a posição angular. E desta forma temos uma realização completa do Successive Loop Closure, onde internamente há uma malha de controle de corrente e externamente uma malha de controle de velocidade que utiliza o modelo de torque, relacionando o torque eletromagnético e as correntes necessárias para o motor atingir aquele torque, onde estas correntes não são impostas diretamente ao motor, mas elas são requisitadas como referência de um sistema de controle interno. Aqui também vemos 2 estratégias comuns. Uma estratégia comum seria não ter disponíveis sensores instalados, como sensores de posição e velocidade, por exemplo, sensores de efeito Hall, encoders, resolvers. Suponha que esses sensores não estão instalados e temos apenas disponível medidas de corrente, que podem estar dentro do próprio inversor, dentro do próprio controlador. Neste caso, temos um esquema totalmente baseado em estimativas da variável que estamos realimentando. Mas também podemos ter os sensores instalados e prover estas medidas para o estimador da mesma forma. E dessa maneira temos uma estimativa ainda mais precisa da variável de estado que queremos controlar, que nesse caso é a velocidade angular.